no livro de Atos. Livro de Atos, capítulo 2. Atos, capítulo 2. Se você preferir permanecer sentado, pode permanecer sentado. A leitura, o texto é um pouquinho mais longo, mas se quiser ficar em pé, amém também. Tá? Atos, capítulo 2, nós vamos ler a partir do verso 14. Atos 2, 14. 14 em diante. Vai passar aqui na frente também, se você quiser acompanhar por aqui. Diz assim a palavra de Deus. Então se levantou Pedro com os 11 e, erguendo a voz, advertiu-os nestes termos: varões judeus e todos os habitantes de Jerusalém, tomai conhecimento disto e atentai nas minhas palavras. Estes homens não estão embriagados, como vindes pensando, sendo esta a 3ª hora do dia, ou seja, 9 horas da manhã. Mas o que ocorre é o que foi dito por intermédio do profeta Joel. E acontecerá nos últimos dias, diz o Senhor, que derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Vossos jovens terão visões e sonharão os vossos velhos. Até sobre os meus servos e sobre as minhas servas derramarei do meu espírito naqueles dias e profetizarão. Mostrarei prodígios em cima no céu e sinais embaixo na terra, sangue, fogo e vapor de fumaça. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e glorioso dia do Senhor. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Varões israelitas, atendei a estas palavras. Jesus, o Nazareno, varão aprovado por Deus diante de vós, com milagres, prodígios e sinais, os quais o próprio Deus realizou por intermédio dele entre vós, como vós mesmos sabeis. Sendo este entregue pelo determinado desígnio e presciência de Deus, vós o matastes, crucificando-o por mãos de iníquos. O qual, porém, Deus ressuscitou, rompendo os grilhões da morte, porquanto não era possível fosse ele retido por ela. Porque a respeito dele, diz Davi, diante de mim via sempre o Senhor, porque está à minha direita, para que eu não seja abalado. Por isso, se alegrou o meu coração e a minha língua exultou. Além disto, também a minha própria carne repousará em esperança. Porque não deixarás a minha alma na morte, nem permitirás que o teu santo veja corrupção. Fizeste-me conhecer os caminhos da vida, encher-me-ás de alegria na tua presença. Irmãos, permitido dizer-vos claramente a respeito do patriarca Davi, que ele morreu e foi sepultado, e o seu túmulo permanece entre nós até hoje. Sendo, pois, profeta, e sabendo que Deus lhe havia jurado que um dos seus descendentes se assentaria no seu trono, prevendo isto, referiu-se à ressurreição de Cristo, que nem foi deixado na morte, nem o seu corpo experimentou corrupção. A este Jesus, Deus ressuscitou, do que todos nós somos testemunhas. Exaltado, pois, à destra de Deus, tendo recebido do Pai a promessa do Espírito Santo, derramou isto que vedes e ouvis. Porque Davi não subiu aos céus, mas ele mesmo declara: disse o Senhor ao meu Senhor, assenta-te à minha direita,
até que eu ponha os teus inimigos por estrado dos teus pés. Esteja absolutamente certa, pois toda a casa de Israel, de que a este Jesus, que vós crucificastes, Deus o fez Senhor e Cristo. Ouvindo eles estas coisas, compungiu-se-lhes o coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, irmãos? Respondeu-lhes Pedro: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Pois para vós outros é a promessa, para vossos filhos e para todos os que ainda estão longe, isto é, para quantos o Senhor nosso Deus chamar. Com muitas outras palavras, deu testemunho e exortava-os, dizendo: salvai-vos desta geração perversa. Então, os que lhe aceitaram a palavra foram batizados. Havendo um acréscimo naquele dia de quase 3.000 pessoas. Amém. Somente até aqui. Pode assentar, você que esteve aí pacientemente acompanhando a leitura em pé, não? Amém. Vamos orar mais uma vez? Senhor, nós temos acabado de ler esta palavra, a tua palavra, palavra de Deus. Não palavra de homens, mas palavra de Deus, escrita por homens, inspirados por ti, mas palavra de Deus. Então, Senhor, o que nós te pedimos nesta hora é que o Senhor nos envie esta palavra, a palavra de Deus. A palavra, Senhor, que transforma, que salva, que cura, que liberta. A palavra, Senhor, que abre o coração. A palavra que transforma as vidas, Senhor. Envia-nos a tua palavra. Senhor, que o Senhor nos conduza na meditação daquilo que estaremos aqui considerando, Senhor, nesse texto que lemos. Que o Senhor nos esconda à sombra da tua cruz, para que não seja a minha voz, mas seja a voz do teu Espírito nos nossos corações. Em nome de Jesus, Pai, eu lhe suplico com gratidão. Amém e amém. Graças a Deus. Queridos, semana passada estivemos considerando a parte inicial deste capítulo, né? O capítulo 2 de Atos, quando Lucas nos narra o acontecimento mais importante, né, na história do cristianismo, quando nasce a Igreja de Jesus, quando a obra, né, que Jesus veio realizando, e a semente que ele veio plantando durante todo o seu ministério, agora dá os seus primeiros frutos, que era a igreja que nascia agora e que recebia como presente de nascimento o Espírito Santo para habitar nela de forma permanente. Amém? Quem estava aqui semana passada pôde ouvir um pouco a respeito desse momento especial na vida da igreja, em que Jesus não apenas dá o seu Espírito para habitar nos crentes de forma permanente, o que não acontecia até então, mas também Jesus derrama o seu Espírito, porque era a promessa de Deus, derrama o seu Espírito sobre a igreja, sobre os crentes, e eles não apenas receberam o Espírito Santo, mas ficaram cheios do Espírito Santo, cheios do poder do Espírito Santo. Porque, num primeiro momento, a presença ou a habitação do Espírito Santo, ela assegura ao crente a sua salvação. Ele é o penhor da nossa salvação. Mas o enchimento do Espírito Santo, ou o poder do Espírito Santo, que aquela igreja também recebeu, que aqueles crentes também receberam, dizia respeito à capacitação que Deus estava lhes dando para cumprirem a sua missão, para testemunharem, para anunciarem a salvação, a obra que Jesus veio realizar. Por isso,
entendemos que, embora todos nós tenhamos habitando em nós, todo crente tenha em si a habitação do Espírito Santo de Deus, porque não haverá crente salvo sem o Espírito Santo. Entendemos também pela palavra de Deus de que cada um de nós precisamos também, frequentemente, buscarmos e sermos cheios do Espírito Santo de Deus, do poder do Espírito Santo de Deus, para que possamos cumprir a missão, o propósito para o qual o Senhor nos salvou. Amém? Porque certamente Ele não nos salvou para que a salvação fosse um fim em nós mesmos, mas nos salvou para que através de nós Ele possa levar esta salvação àqueles que ainda não têm. Esse é o processo. O ir, ou indo, fazer discípulos, traz esse processo, um alcançando o outro. Um alcançando o outro. Amém? Alguém foi alcançado lá atrás, e esse alguém trouxe o Evangelho até mim. Alguém foi alcançado lá atrás, este alguém trouxe o Evangelho até você. Agora, esse Evangelho que chegou até mim, até você, ele não pode parar em mim, nem parar em você. Ele tem que ser levado a outro. E para que isso seja feito com eficácia, para que isso seja feito de forma eficaz, pronto, essa palavra, né? Nós precisamos, como aquela igreja, e como aqueles primeiros crentes, constantemente, estarmos buscando e nos enchendo do Espírito Santo de Deus, desse poder. Sem ele, a gente senta no banco ou nas cadeiras e se acomoda com a salvação que um dia recebemos. Como é que nós estamos? Como é que nós estamos acomodados? Se a resposta é sim, o que precisamos com urgência é que sermos revestidos do poder do Espírito. O que precisamos com urgência é estarmos buscando, desejando e buscando esse poder em nossas vidas como crentes. Amém? Amém significa você concorda? É isso que nós precisamos? Sim, irmãos. E eu digo nós, porque é nós mesmos, todos, a começar do púlpito, do pastor, do ministério de louvor, toda a congregação, porque naquele dia de Pentecostes, não apenas alguns foram cheios, mas todos que estavam reunidos, diz o texto, foram cheios do Espírito Santo. O livro que temos diante de nós, o livro de Atos, é chamado, até aí na sua Bíblia deve estar esse título, né? Atos dos Apóstolos, não é verdade? Atos dos Apóstolos. Alguém já sinalizou que talvez o melhor nome para este livro seria Atos do Espírito Santo. Porque o que nós observamos, de fato, é que em todo o livro de Atos há um agir poderoso, há um agir extraordinário da pessoa do Espírito Santo, agindo na igreja e agindo através da igreja. De modo que poderíamos chamar esse livro que está diante de nós aqui como Atos do Espírito Santo na vida da igreja, na vida de cada crente. E esse agir do Espírito Santo na vida de cada crente, agora eu chamo a nossa atenção para este personagem que acabamos aqui de ler esse texto, que é Pedro, né? Pedro. O apóstolo Pedro,
ele passa a ser, agora, dentro do planejamento de Lucas, né, e do Espírito Santo, através de Lucas, em escrever esse livro, passa a ser o personagem principal desse livro, até o capítulo 12, quando então Paulo entra como a figura central do livro ali. Mas nesse momento aqui é Pedro. Aquele homem que até então era um homem, digamos assim, era um crente de meia boca, né? Era aquele crente que a gente diria assim, nem barro nem tijolo, né? Não tem um lance assim? Me lembro que o pastor Gaviorno pregou aqui quase um mês, certo? Mais ou menos, né? Falando de Pedro, né? O Pedro, aquele Pedro lá dos evangelhos, aquele Pedro que era um homem titubeante na sua fé, começa a andar sobre as águas, daqui a pouco duvida, daqui a pouco afunda. Aquele homem que, em dado momento, dá lugar a Satanás para ele usar a sua própria boca para repreender Jesus, depois de uma revelação que ele recebe. Aquele Pedro igual uma gangorra, né? Sabe que a gangorra, uma hora está lá em cima, outra hora está lá embaixo. Aquele Pedro que dorme no jardim do Getsêmani, quando Jesus diz para ele, olha, vigia e ora. Ora e vigia, mas ele dorme. É aquele Pedro que saiu dali do horto, seguindo Jesus de longe, para não se comprometer. Enquanto Jesus estava sendo preso, ele fica de longe, ele está com medo. Aquele Pedro que negou Jesus 3 vezes no Sinédrio. Enquanto as pessoas traziam as suas falsas acusações, Pedro se acovarda, Pedro se esconde no meio do povo ali, se aquecendo, medroso, covarde. Aquele Pedro que sai daquele lugar ali, derrotado, né? Porque ele viu a besteira que fez, desiste de tudo, diz, olha, eu vou pescar, não consegue nada durante a noite, derrotado, sem qualquer perspectiva, né? Se sentindo culpado. Mas Jesus chega a ele, tem aquela conversa, tenta resolver a questão ali da culpa. Mas Pedro é aquele homem ainda, aquele crente, como diz lá o livro do Apocalipse, né, da igreja de Laodiceia, se eu não me engano, acho que é Laodiceia, Éfeso, nem morno nem quente. Melhor, nem frio nem quente. Mas um crente morno. Aquele crente que, infelizmente, irmãos, ainda tem muitos assim, não é? Não tem? Nem lá, nem cá. Ele quer estar um pezinho lá na igreja, um pezinho no mundo. Ele não tem compromisso. Aquele crente covarde, diante da possibilidade de testemunhar de Jesus, ele fecha a boca. Mas, quando você olha agora para esse Pedro, você pergunta, o que aconteceu? Quando você começa agora a ler o livro de Atos e segue a narrativa de Lucas a respeito da vida de Pedro, irmão, alguma coisa aconteceu na vida desse homem. Porque ele muda da água para o vinho. Não é mais aquele Pedro tímido, não é mais aquele Pedro covarde, não é mais aquele Pedro medroso, não é mais aquele Pedro com uma fé oscilante, mas é um Pedro cheio do Espírito Santo. E isso fez a diferença na vida desse homem.
E isso faz a diferença na nossa vida, irmãos. Esse foi um marco decisivo na vida de Pedro. O dia em que o texto vai dizer que todos ali ficaram cheios do Espírito Santo. Irmãos, o que faz diferença entre crente e crente é se ele está cheio do Espírito Santo. É se ele está cheio do poder do Espírito Santo. E eu tenho para mim de que essa é a maior necessidade dos crentes nos últimos tempos. Sempre foi, mas ainda é e sempre será. E quanto mais próximo dos tempos dos fins, mais essa é a maior necessidade do crente e da igreja. Ser um crente, ser uma igreja cheia do Espírito Santo. Amém? E eu quero instigar você, quero desafiar você, porque eu tenho sido também desafiado por Deus, posso dizer isso. De estar me questionando, de estar se questionando, tenho eu sido um crente cheio do Espírito Santo de Deus? Um crente cheio do poder do Espírito Santo de Deus? Como é que está a minha vida espiritual? Como é que está o meu cristianismo? O meu compromisso com Deus, compromisso com a palavra, compromisso com a oração, compromisso com a evangelização? Acredito que essa é uma pergunta que nós precisamos fazer, e mais que uma pergunta, é uma oração, um clamor que precisamos ter em nossos lábios, em nossos corações, dizendo: Senhor, encha-me com teu Espírito, enche-me com teu poder, eu preciso. Se nós chegarmos à conclusão de que precisamos disso, já teremos dado um passo na direção da transformação de nossas vidas. Porque talvez a maior tragédia é que muitos sequer chegam à conclusão de que estão precisando deste poder. Porque já estão tão acomodados àquele cristianismo, aquela vida cristã mediana para baixo, que já não sente mais cômodo da mornidão. Então, se eu conseguir incomodar o seu coração, porque eu tenho certeza que não serei eu, porque essa é a minha oração, de que sejamos incomodados pelo Espírito Santo de Deus para esta necessidade. Já teríamos alcançado, já teríamos dado um passo na direção do que Deus deseja para a sua igreja, porque não apenas deseja, Deus quer que a sua igreja e cada um de nós sejamos crentes cheios do seu Espírito. Sabe, queridos, nós pedimos muitas coisas a Deus, e não é errado pedir. A gente pede a cura da dor de cabeça, da dor de barriga, a gente pede a cura de uma enfermidade, não é verdade? E não há nada errado de pedir. Pedimos uma bênção, pedimos uma porta de emprego, pedimos a direção de Deus numa decisão, pedimos a solução do Senhor para algum problema, pedimos muitas coisas, é verdade. E não há nenhum problema em pedir, ao contrário, a Bíblia diz que devemos pedir, podemos e devemos pedir. No entanto, talvez a petição que mais precisaria estar nos nossos lábios é aquela de que dissemos ainda há pouco: precisamos clamar ao Senhor por esse poder. Amém? Talvez se estivermos cheios desse poder, cheios da presença do Espírito Santo de Deus, a igreja cheia do agir do Espírito Santo de Deus, estaremos vendo muito mais o agir de Deus, o agir do Espírito Santo em curar um enfermo, em salvar um perdido, em libertar um oprimido,
em transformar uma vida. Porque isso é obra de Deus. E é resultado de uma igreja cheia do Espírito de Deus, porque é Deus quem age. É o agir dele na vida da igreja que produz aquilo que às vezes nós estamos pedindo: a cura, a salvação de um parente, ou a libertação de alguém. Talvez precisemos reorganizar a sequência da prioridade das nossas petições, a sequência da prioridade das nossas buscas. Porque quando Deus age, os milagres acontecem. Quando Deus age, o perdido é salvo. As pessoas são transformadas, como nós vemos isso no texto, no livro de Atos. Todo o tempo o Espírito Santo agindo, salvando, curando, libertando, transformando vida. Era Ele agindo na igreja e através da igreja. E o texto que nós lemos aqui, começa dizendo a respeito de Pedro, que ele se levantou. Verso 14, né? Então se levantou. Então se levantou. Eu creio na inspiração verbal e plenária da Bíblia. Amém? Você crê? Não é isso que a gente aprende lá no seminário? Que a Bíblia é a inspiração verbal e plenária, ou seja, as palavras foram inspiradas e a sua totalidade foi inspirada por Deus. E eu acho significativo, né, o fato de que o texto está dizendo, o texto vai dizer, e se levantou Pedro. Pode ser que a informação aqui não tenha o significado que eu posso dar aqui agora, mas eu imagino que essa palavra, ela tem um significado além da própria palavra. Quando Pedro se levanta, ou ao se levantar, depois de Pentecostes, depois do enchimento do Espírito, uma postura diferente, uma atitude diferente, uma mudança de posição, uma transformação na postura de Pedro, não apenas física, porque até então ele estava lá, naquela condição descrita antes. Mas agora ele se levanta. E eu posso afirmar que um crente cheio do Espírito Santo, ele não vai ficar acomodado, ele vai se levantar. Ele vai se levantar, irmãos. Como Pedro se levanta. Ele se levanta. Ele se levanta para quê? Para testemunhar. Para testemunhar. A igreja precisa se levantar. Eu e você precisamos nos levantar. Porque há uma mensagem que o mundo precisa saber. Há uma mensagem que o mundo precisa ouvir. E sabe quem tem essa mensagem? Eu e você. Então eu preciso se levantar. Mas só se levanta um crente cheio do Espírito Santo. Só se levanta quem está cheio do poder do Espírito Santo. Agora sim, Pedro é este homem, transformado, revestido do poder do Espírito. Então ele se levanta. Ele se levanta porque ele sabe que tem uma mensagem para pregar. Ele tem uma mensagem para anunciar. Ele tem algo a dizer àqueles que precisam ouvir a respeito da salvação. Irmão, eu e você temos uma mensagem que o mundo espera ouvir. E só da igreja eles vão ouvir essa mensagem. Porque não é uma mensagem filosófica, política, de qualquer... É uma mensagem que apenas os salvos têm. E apenas os revestidos desse poder
são capacitados para anunciá-la, a mensagem de salvação. Pedro tinha uma mensagem para anunciar àquele povo. E isso diz respeito a todos nós, porque todos nós também temos uma mensagem, irmãos, para anunciar a este mundo. Agora eu quero pensar com os irmãos o teor desta mensagem. Que temos uma mensagem, nós sabemos. Que esta mensagem é a respeito da salvação, também sabemos, mas qual é o conteúdo desta mensagem que eu preciso estar consciente e preciso anunciar? Eu quero destacar aqui 3 características da mensagem da igreja que ela tem para anunciar a este mundo. Em primeiro lugar, a mensagem que a igreja tem para anunciar a este mundo é uma mensagem que ela é essencialmente bíblica. Ela é focada nas Escrituras. A igreja tem uma mensagem para pregar, e esta mensagem não pode sair das 4 linhas das Escrituras. Essas são as Escrituras, é a mensagem que a igreja tem que pregar, limitada a esta palavra. Ela não tem que inventar a história, ela não tem que criar novidades para pregar. Ela tem uma mensagem, e essa mensagem está focada única e exclusivamente nas Escrituras Sagradas. É a Bíblia, a palavra de Deus. Porque o que o mundo precisa saber não é a minha sabedoria, não é o meu conhecimento, mas é a palavra de Deus. Porque só essa palavra é viva e eficaz e poderosa. Não é a minha sabedoria, não é o meu conhecimento, não é o meu doutorado, a minha teologia, é a palavra de Deus. E não importa se você sabe teologia, se você não conhece as profundidades da teologia bíblica, mas você tem essa palavra, e é ela que tem que ser anunciada. Se você estiver cheio do Espírito Santo, você pode ser o mais inculto dos homens. Mas se você pregar essa palavra, meu irmão, olha, essa palavra é capaz de fazer coisas extraordinárias, porque é a palavra de Deus. E é isso que Pedro está consciente disso. Verso 16 a 21, Pedro inicia a sua palavra trazendo os seus ouvintes para o contexto das Escrituras. Ele vai mencionar o profeta Joel. Verso 16, mas o que ocorre é o que foi dito por intermédio do profeta Joel. E ele volta-se para as Escrituras, ele volta-se para a palavra de Deus. E o que ele tem até então, né, era o Antigo Testamento, eram os profetas. Então ele vai fazer um link daquele acontecimento de Pentecostes, dizendo, olha, o que aconteceu ali não foi uma coisa isolada, não foi uma coisa fora dos projetos de Deus, ao contrário, isso já havia sido profetizado pelo profeta Joel há mais de 700 anos, que foi o contexto aí de Joel. E aí ele vai falar de Joel, capítulo 2, versos 28 a 32, e a gente não vai dar tempo de ir lá no texto, mas o profeta Joel fala justamente desse derramar do Espírito. Sim, eu quero ir lá, vamos lá. Melhor, não é? Joel, capítulo 2. Joel, capítulo 2. Se você observar, o capítulo 2 começa um chamado, e mais do que um chamado, um anúncio do juízo de Deus. Tocai a trombeta em Sião, dai ouvidos, voz de rebate, o meu santo monte, perturbem-se os moradores da terra, porque o dia do Senhor vem e já está próximo. Ele vai dizer, é dia de escuridade, dia
como a alva por sobre os montes, assim se difunde um povo grande. Ele vai discorrendo aqui o juízo de Deus, o juízo que Deus estará trazendo sobre a nação de Israel naquele contexto. Mas é uma profecia que vai ter o seu momento ali durante a nação de Israel, mas ela se projeta para frente. E ela alcança, inclusive, os últimos dias. Ele fala dos verso 12, depois de anunciar o juízo de Deus, ele faz o convite ao arrependimento, o verso 2, convertei-vos, pois, a mim, de todo o coração, isso com jejuns, com choro, com pranto. E ele então segue na sequência falando da promessa do derramar do Espírito Santo a partir do verso 28. Acontecerá depois que derramarei do meu Espírito sobre toda a carne, vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos velhos sonharão e vossos jovens terão visões. Até sobre os servos, sobre as servas, derramarei do meu Espírito naqueles dias, mostrarei prodígio no céu, na terra, sangue, fogo e coluna de fumaça. O sol se converterá em trevas, a lua em sangue, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo, porque no monte Sião e em Jerusalém estarão os que forem salvos, como o Senhor prometeu, e entre os sobreviventes, aquele que o Senhor chamar. Quando nós lemos esse texto, e é uma profecia que Pedro vai dizer que se cumpriu naqueles dias de Pentecostes, mas é evidente, por uma leitura rápida do texto, que é o que na teologia chamamos de cumprimento parcial. Ou seja, ele teve seu cumprimento naquele momento ali de Pentecostes, mas não se cumpriu totalmente. Há ainda um complemento no cumprimento dessa profecia, porque o texto fala de o sol se escurecer, a lua não dá claridade, não é isso? E essa palavra ela vai ter uma reverberação, um eco lá no livro do Apocalipse. Em Apocalipse nós vamos encontrar ali vamos dizer assim, o desfecho, o cumprimento pleno desta profecia, porque diz respeito aos últimos dias. Em certo sentido, naquele dia de Pentecostes, começaram os últimos dias, que teve um cumprimento parcial ali naquele momento do derramamento do Espírito Santo, mas esse momento de forma plena também acontecerá nos últimos dias. Se você quiser conferir, Apocalipse 8:12. É onde se cumpre de forma plena a profecia de Joel. Mas não deixa de ser um cumprimento parcial da profecia que Joel falou lá 700 anos antes de Pedro mencionar essa passagem. Agora, o foco central, tanto da profecia lá em Joel, quanto aqui em Atos, e como também lá em Apocalipse, é a salvação. Porque Deus anuncia, lá em Joel, anuncia o juízo, chama o povo ao arrependimento e diz que vai derramar o seu Espírito, porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Essa é, digamos assim, o versículo central, chave da profecia de Joel e do texto aqui de Atos. Porque o foco de Deus, a obra de Deus, a obra do Espírito Santo de Deus é a salvação. É a salvação. E aí o verso 21, acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Ou seja, Pedro está chamando os seus ouvintes a refletirem sobre a palavra e perceberem que Deus está chamando eles ao arrependimento. Deus está chamando eles à salvação, com o derramar do Espírito.
que era a promessa para aqueles que crescem. Agora, quem é esse Senhor? O texto diz: todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Pedro está explicando as Escrituras para aquele povo ali, dizendo: olha, aquela profecia que dizia que aquele que invocar o nome do Senhor será salvo, esse Senhor, agora eu quero dizer para vocês quem é, qual é o nome dele. O nome desse Senhor, Pedro vai dizer, a partir do verso 22, é Jesus, o Nazareno. Verso 22, Pedro vai dizer: olha, varões israelitas, atendei a estas palavras. Jesus, o Nazareno, varão aprovado por Deus diante de vós com milagres, prodígios e sinais, os quais o próprio Deus realizou por intermédio dele entre vós, como vós mesmos sabeis. Olha, há uma profecia dita por Joel, que agora está se cumprindo, para que todo aquele que invocar o nome do Senhor seja salvo. Agora, eu quero dizer para vocês, Pedro falando para aquele povo, quem é esse Senhor? Esse Senhor é o Jesus de Nazaré. E é interessante Pedro usar essa expressão, Jesus de Nazaré, porque Nazaré é aquela cidade que nós sabemos, era uma cidade de um povo desprezível. Era uma vila, né, de gente que para demais cidadãos daquela nação de Israel, era ralé, Lembra que quando Filipe fala para Natanael, encontramos o Messias, Jesus de Nazaré, porque Jesus morava em Nazaré. Natanael diz: de Nazaré vai vir alguma coisa boa? Havia um estigma de um povo desprezível. Os nazarenos eram um povoado, né, desprezível. E quando Pedro fala para aquele povo ali: olha, o Senhor, do qual aquele que invocar será salvo, sabe quem é? É Jesus, o Nazareno. Sabe, aquele que foi desprezado, aquele que foi humilhado, aquele que foi morto e crucificado por vocês, e foi reprovado por vocês, o Jesus de Nazaré, ele foi aprovado por Deus, varão aprovado por Deus. E essa é a primeira característica que Pedro dá a respeito de Jesus, o nome pelo qual aquele que invocar será salvo. Primeiro, Jesus é o homem aprovado por Deus. Embora rejeitado por muitos, reprovado por muitos, mas Deus o aprovou. O Senhor, o Jesus de Nazaré, aquele homem desprezado, humilhado, mas exaltado por Deus, aprovado por Deus. Segundo, verso 23, ele vai dizer que esse Jesus de Nazaré foi entregue por Deus. Verso 23, sendo ele entregue pelo determinado desígnio e presciência de Deus, vós o matastes, crucificando por mãos de iníquos. Então Jesus é esse que foi rejeitado, mas foi aprovado por Deus. Foi aquele que foi entregue por Deus pela presciência e pelo desígnio determinado do Pai. Foi entregue por nós, por eles. Aquilo que o próprio Jesus disse, não, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito. Deus deu. Não foram os homens que mataram Jesus, embora o tivessem feito. Aquilo não foi surpresa para Deus. Jesus veio para isso, para morrer, para dar sua vida. Deus o entregou para isso.
Jesus vai dizer: eu dou espontaneamente a minha vida. Tenho poder para dar e poder para reassumir. Então, Pedro está pregando Jesus para aquele povo. Porque a mensagem da igreja, em primeiro lugar, ela está focada nas Escrituras. Mas ela também tem uma segunda característica, que ela é centralizada na pessoa de Cristo. Porque é Jesus a nossa mensagem. Entende? As Escrituras vão apontar sempre para Cristo. Do Gênesis ao Apocalipse, Jesus é a pessoa central. E a mensagem da igreja precisa ter a Cristo como a pessoa central. Sempre. O problema, irmãos, que às vezes eu percebo é que tem muita gente pregando muitas coisas, mas não pregando Jesus. Eu ligo os canais de evangélicos ou religiosos, de modo geral, seja internet, seja televisão, e você vê gente falando de tudo, mas poucos aqueles que pregam a Jesus, a salvação em Cristo. Se discute tudo na internet, fala-se de tudo na televisão, nos programas religiosos. Mas eu não sei se você tem essa impressão, mas a minha impressão é de que nós estamos desfocados na nossa mensagem que estamos pregando. A mensagem da igreja, ela tem que ser bíblica e centralizada em Cristo. Amém? É Jesus. É a sua obra. É a sua pessoa. Porque não adianta eu discutir assuntos teológicos ou qualquer outro tema religioso. Porque o que vai salvar o pecador é Jesus, é Cristo, é a sua obra, é o que Ele fez. Então eu penso, queridos, que às vezes nós gastamos tempo, energias e dinheiro pregando uma mensagem que não é a mensagem que deveriam estar pregando. Porque a mensagem da igreja, ela está focada nas Escrituras e centralizada na pessoa de Cristo Jesus. É isso que o mundo precisa ouvir. Veja, Pedro poderia ali contar os seus testemunhos de como ele andou sobre as águas. Imagina. Gente, eu tenho uma coisa para falar para vocês. Eu andei sobre as águas. Que mensagem. Pedro não está ali para contar as suas experiências pessoais com Jesus, do seu caminhar do dia a dia. Eu não estou desprezando as nossas experiências, não, mas eu estou dizendo o seguinte: a mensagem que o mundo precisa ouvir é a mensagem de Cristo Jesus. É a sua obra, é o que Ele fez pelo pecador, é o que Ele faz ainda para salvar. Jesus é aquele que foi aprovado por Deus, é o Jesus de Nazaré, mas aprovado por Deus, aquele que foi entregue pelo Pai, pelo desígnio do Pai, pela determinação do Pai. Foi vontade de Deus que Jesus viesse a esse mundo, porque Ele veio realizar uma obra. A cruz não foi um acidente, a cruz foi um projeto de Deus para salvar o pecador. É Cristo, o foco, a centralidade da mensagem que Pedro prega. E mais, Jesus é aquele que foi ressuscitado por Deus. Verso 24. O qual, porém, Deus ressuscitou, rompendo os grilhões da morte, porquanto não era possível fosse ele retido por ela. Então, esse Jesus de Nazaré é o nome pelo qual, Pedro vai dizer, mencionando a profecia, aquele que invocar será salvo. Quem é esse nome? É Jesus de Nazaré. É o homem aprovado por Deus, que foi entregue por Deus, pelo desígnio de Deus, mas também ele ressuscitou, Deus o ressuscitou, porque a morte não poderia detê-lo. Pedro
prossegue na sua mensagem anunciando Jesus, porque é Jesus a mensagem que Pedro tem para pregar. Porque, irmãos, um crente cheio do Espírito Santo, ele vai pregar Jesus. A sua mensagem é Cristo. A sua mensagem é o plano da salvação. A sua mensagem é a obra que Jesus realizou. Ele não vai se perder no meio do caminho discutindo qualquer outro assunto que não conduza a Cristo e a salvação. Isso é uma lição para nós, sabe? Às vezes a gente discute aí com o pecador, né, com o não convertido, tantos assuntos, né? Idolatria, a cor das asas dos anjos, e por aí vai. A porção de assuntos que, irmãos, nós precisamos trazer de volta a centralização da mensagem da igreja para a pessoa e a obra de Cristo Jesus. Eu não sei se você percebe isso, mas nós estamos nos distanciando. A igreja tem se distanciado dessa mensagem. Esses dias eu pensava naquela época dos grandes evangelistas, né, que vinham. Esse dia eu pensava nas campanhas evangelísticas dos nomes, né, dos grandes evangelistas coisa de 50 anos, 60 anos, por aí, né? Billy Graham, por exemplo, Jimmy Swaggart, por exemplo, e outros, né? E você observava, e hoje tem muitas dessas mensagens no YouTube, você ainda pode até recordá-las, e você observa que havia um ponto central nas mensagens desses homens. Era Jesus. Era Cristo. Era a obra da salvação. Era o plano da salvação. Agora você coloca nos atuais pregadores da mídia, de um modo geral, você vê gente discutindo tudo, pregando tudo, falando tudo. E Jesus? E a obra da cruz? Penso que nós precisamos voltar, né, ou realinhar a nossa mensagem, a mensagem que temos anunciado, e focá-la como prioridade na pessoa e na obra de Jesus Cristo. Pedro vai mostrar isso de forma muito mais contundente quando ele menciona Davi. Verso 25 em diante, ele vai dizer, porque a respeito dele diz Davi. E ele menciona o salmo que nós lemos lá no início, né, o Salmo 16. O que Pedro fala agora, reproduzindo as palavras de Davi. E quando eu falei lá no início, né, do culto aqui desta noite, quando lemos o Salmo 16, eu disse que o Salmo 16 é um salmo profético, é um salmo messiânico. Isso significa dizer que, embora tenha sido Davi o escritor deste salmo, mas as palavras deste salmo é como se estivesse na boca de Cristo. Entende o que eu estou dizendo? É como se o próprio Cristo estivesse ali falando. E aí o Salmo 16, Pedro aqui, ele reproduz esse salmo e diz que Davi está ali falando de Cristo, dele, desse Senhor, que ele acabou aqui de falar, o varão aprovado, que foi entregue por Deus e ressuscitado por Deus. Este Jesus, aquele varão, aquele homem de Nazaré, o Jesus de Nazaré, o humano, esse Jesus humano que Pedro falou ali, de Nazaré, reprovado, mas aprovado por Deus, ele também é o Senhor, o Deus, em primeiro lugar, o Deus pré-existente, porque Davi está dizendo isso. É como se Jesus estivesse dizendo isso ali nas palavras de Davi, no Salmo 16. E se você quiser ir lá comigo, abre lá comigo o Salmo 16. Você pode deixar um dedinho aí em Atos e outro dedinho lá no Salmo 16, né?
E aí Davi vai dizer assim, em primeiro lugar, a respeito dele diz Davi, diante de mim via sempre o Senhor, porque está à minha direita, para que eu não seja abalado. Irmãos, veja ou ouça essas palavras saídas dos lábios de Jesus. Porque é Jesus aqui mencionando isso. O Salmo 16, o verso 8 está lá. O Senhor, tenho sempre a minha presença, estando Ele à minha direita, não serei abalado. É como não, e é isso. Cristo falando ao Senhor, o Deus Pai. Está dizendo, Ele, o Deus Pai, Jesus dizendo, eu tenho sempre a minha presença. O que está nas entrelinhas desta palavra, deste texto, e Pedro está aqui agora dizendo que é Jesus, porque Davi falou de Jesus, é Jesus falando ali, é de que esse Jesus sempre esteve na presença de Deus, o Senhor, o Pai. Aponta para a sua divindade, aponta para a sua pré-existência. Porque o Jesus não é só o de Nazaré, o homem, mas é o Deus eterno. O Deus que estava sempre na presença do Senhor, o Pai. Entende? Pedro fala da sua morte também, porque Deus veio na pessoa de Cristo experimentar a morte. Verso 26 de Atos. Por isso se alegrou o meu coração e a minha língua exultou, além disso também a minha própria carne repousará em esperança. Está falando da morte de Jesus. Da carne repousar. O salmista, ele fala no verso 9, Jesus dizendo aqui, alegra-se, pois o meu coração e o meu espírito exulta, e o meu corpo repousará seguro. Tanto aqui no Salmo, quanto aqui em Pedro, mencionando esse Salmo, é uma referência à morte de Cristo. O Deus pré-existente, que estava sempre na presença de Deus, ele veio, ele morreu. Ele experimentou a morte. Mas a sua carne estava repousando em esperança, em segurança. Por quê? Porque o salmista, também lá no Salmo, está dizendo, pois não deixarás a minha alma na morte, nem permitirás o teu santo veja corrupção. Uma referência de que o corpo de Cristo, ele desceria ao túmulo, sim, mas não ficaria ali. É uma referência à ressurreição de Jesus. É disso que vai Pedro, então, explicar esse texto, dizendo lá em Atos 2:27, porque não deixarás a minha alma na morte, nem permitirás que o teu santo veja corrupção. Pois fizeste-me conhecer os caminhos da vida, encher-me-ás de alegria na tua presença. E Pedro então explica isso, exatamente isso, verso 29. Ele vai dizer, irmãos, seja-me permitido dizer-vos claramente a respeito do patriarca Davi, que ele morreu e foi sepultado, e o seu túmulo permanece entre nós até hoje. Ele está dizendo, olha, o Davi morreu e o seu corpo está no túmulo, os seus ossos estão lá e viram a corrupção. Mas Cristo morreu, o seu corpo foi ao túmulo, mas Deus o ressuscitou, porque ele não permitiu que o seu corpo visse corrupção. A morte é o juízo de Deus sobre o pecado. É por isso que nós morremos, esse corpo vai apodrecer, porque somos pecadores. Mas o corpo de Cristo era de um santo, sem pecado. Portanto, o seu corpo não viu a corrupção, não se descompôs, não se apodreceu, porque era um corpo puro de Cristo. E essa é a diferença do corpo de Cristo para o nosso irmão. O corpo de Cristo, que ele ressuscitou, é o corpo que veremos na glória, agora dele, glorificado. Esse aqui, a gente diz que vai ressuscitar, não é? Claro, sim, vamos ressuscitar, mas não esse corpo.
porque isso aqui vai apodrecer, ele está sob um juízo de Deus. Tu és pó e ao pó vai voltar. Vai ver corrupção. Por isso a Bíblia nos promete um novo corpo, um corpo glorificado. O salvo tem essa esperança, esta certeza, como Jesus também ressuscitou. Pedro vai mencionar, inclusive, a exaltação de Cristo. E ele continua dizendo, sendo, pois, profeta e sabendo que Deus lhe havia jurado que um dos seus descendentes se assentaria no seu trono, prevendo isso, referiu-se à ressurreição de Cristo, que nem foi deixado na morte, nem o seu corpo experimentou corrupção. A este Jesus, Deus ressuscitou, do que todos nós somos testemunhas, exaltado, pois, à destra de Deus, tendo recebido do Pai a promessa do Espírito Santo, derramou isto que vedes e ouvis. Porque Davi não subiu aos céus, mas ele mesmo declara, disse o Senhor ao meu Senhor, assenta-te à minha direita. Pedro faz referência à exaltação de Cristo, quando ele reassume a sua posição do qual ele sempre teve. Então, é exatamente isso, né? É Jesus dizendo, melhor, é Deus, o Senhor, dizendo para Jesus, disse o Senhor ao meu Senhor, assenta-te à minha direita. Em resumo, irmãos, Pedro está pregando quem? Jesus. O Jesus homem, o Jesus de Nazaré, desprezado pelos homens, aprovado por Deus. O Jesus que morreu, mas Deus o ressuscitou, Deus o exaltou. Pedro prega a obra completa de Jesus. Jesus que veio entre nós como homem, mas ele é Deus, está assentado à destra de Deus, e estará lá até que Deus cumpra o seu plano completo, de fazer com que todos estejam submissos a Cristo Jesus. Então é essa a mensagem que Pedro está pregando. Jesus, a obra de Cristo, sua morte, sua ressurreição, sua exaltação. É a mensagem da igreja, irmãos. Nós não podemos fugir disso. É Cristo. É Cristo. A mensagem que a igreja tem para pregar, portanto, em primeiro lugar, ela é fundamentada, focada nas Escrituras, na Bíblia. Amém? Ela está centralizada na pessoa e na obra de Jesus. Em terceiro lugar, para a gente caminhar para a conclusão, a mensagem que Pedro pregou ali naquele momento, naquele dia, tinha ainda uma terceira característica. Ela apontava para a necessidade de arrependimento. Verso 36, verso 37, verso 38, especialmente 38. Ouvindo eles estas coisas, compungiu-se-lhes o coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos, que faremos, irmãos? Verso 38, Pedro respondeu, arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado, em nome de Jesus, para a remissão dos vossos pecados. Arrependimento, pecado, arrependimento de pecado. É o terceiro aspecto, a terceira característica da mensagem que a igreja tem para pregar. Arrependimento de pecados. Irmão, nós estamos vivendo um tempo que se falar em pecado é algo até estranho. Bem, no que diz respeito ao mundo, isso não é novidade. Mas o problema é que a igreja, muitos, têm evitado falar sobre o pecado.
Porque falar de pecado, as pessoas não gostam de ouvir. Confrontar o homem nos seus pecados, ninguém gosta de ouvir. E me parece que algumas lideranças, algumas igrejas, percebendo o risco que tem de fazer com que os seus membros evitam de falar de pecado. Evitam de falar de que há necessidade de arrependimento. Mas a mensagem da igreja trará e precisará trazer no seu bojo arrependimento de pecados. Porque não haverá salvação fora da pessoa de Cristo, e não haverá salvação sem arrependimento de pecados. E a igreja também precisa rever a ênfase que nós estamos dando ou deixando de dar àquilo que é essencial na sua mensagem, arrependimento de pecados. Falamos do amor de Deus, falamos da misericórdia de Deus, do perdão de Jesus, tudo é muito bom, mas não podemos abrir mão de falar da necessidade de arrependimento de pecados. O arrependimento é o lado humano da salvação. Deus é amor, Jesus é o Salvador, mas o homem precisa se arrepender dos seus pecados para serem salvos. E essa me parece ser uma característica que tem sido também deixado de lado. É o famoso venha como está. E ponto final. E aí a igreja tem aberto as suas portas e chamado a todos para entrar. Mas não fala da necessidade de mudança de vida. Mas não fala na necessidade de arrependimento de pecados. Daí a teologia da inclusão, onde abrigamos e chamamos todos, e todos são bem-vindos. Amém, sim, todos são bem-vindos. Mas a igreja, a mensagem dela, precisa necessariamente dizer para o pecador, você precisa se arrepender dos seus pecados. O que faremos? O povo perguntou. Pedro não titubeou. Pedro não fez meias conversas, nem tentou ali agradar aquele povo com mensagens que afagasse o ego, com mensagem, com uma resposta que não confrontasse aquele povo. Mas ele disse, arrependei-vos. Arrependimento é mudança. É mudança. Se não há mudança, não há conversão. Porque conversão é mudança, é conversão. E conversão é resultado de arrependimento, mudança de mente. Então, a mensagem da igreja precisa necessariamente dizer para o pecador, você precisa se arrepender dos seus pecados. Você precisa se arrepender dos seus pecados. Aquele povo, ouvindo aquilo, diz o texto, eles se compungiram-se nos seus corações. A palavra compungir, uma palavra pouco usada, né, por nós, mas o sentido é alguém cujo coração está contrito, alguém cujo coração está arrependido. Gosto muito da versão da NVI, que fala assim, os corações ficaram aflitos. O NVI diz assim, os corações ficaram aflitos. O pecado tem que levar o homem a sentir aflição. Se o homem não fica aflito por causa dos seus pecados, ele precisa se arrepender. Se o pecado não traz aflição à alma do pecador, é porque ele ainda precisa se arrepender. Porque uma alma, um pecador que não sente aflição pelos seus pecados, está debaixo ainda do juízo. Porque Deus é amor, isso é fato. Mas Ele disse que vai punir o pecado.
Por isso arrependei-vos. Ele disse que a iniquidade, que é o pecado praticado de forma sistematicamente, terá sua devida punição. Senão não haveria razão para a existência do inferno. O juízo. A igreja hoje tem se produzido igreja para todos os tipos e todos os gostos. Não é? Todos os tipos, todos os gostos tem igreja. Porque a igreja, muitas, resolveram pregar uma mensagem que satisfaz, que agrada, que não confronta o pecado. Por isso, isso agrada, não é? E às vezes até enche a igreja. Mas a igreja de Jesus confrontará o pecado. A igreja cheia do Espírito Santo haverá de confrontar o pecado e não vai concordar com ele. Seja ele qual for. Igreja inclusiva não é de Jesus. Sim, Jesus chama todos. Vinde todos vós. Mas venha com o coração compungido. Venha e tenha seu coração quebrantado e sinta-se aflito por causa do seu pecado. E então se arrependa. Então invoque o nome do Senhor e então será salvo. Essa é a mensagem da igreja. Pode ser que essa mensagem desagrade a maioria das pessoas. Nós não fomos chamados para pregar uma mensagem que agrada o mundo. Não fomos chamados para pregar uma mensagem que amassageia o pecado do pecador. Nós fomos chamados para pregar uma mensagem com amor, com misericórdia, mas que confronta também o pecado. Essa é a mensagem de uma igreja cheia do Espírito Santo. É a mensagem de uma igreja e de um crente revestida do poder do Espírito Santo. Amém? Tem uma teologia que está aí aparecendo, né? Eu não sei se é tão nova assim, acho que não é tão nova assim não, mas o nome é relativamente novo. A igreja, ou melhor, a teologia da hipergraça. Não sei se você já ouviu. Já ouviu? Já viu? Já ouviu? Já ouviu? A hipergraça, a teologia da hipergraça. Aquela mensagem que diz, olha, você deve pregar sobre o amor de Deus, Deus que é bom, Deus que é misericordioso. Deve pregar, não deve tocar no assunto de pecado, não deve entrar nessas questões que vai confrontar o pecador. Porque o que importa é a fé que salva. É por aí. É a fé que salva, não é pela fé. Observa o sofisma. O sofisma. Mas não fala de pecado. As pessoas não gostam de ouvir que elas precisam. É a graça. A graça é a favor. Deus salva pela fé. É até bonito, né? Veja, e é até aparentemente Bíblia, né? É o perigo da meia-verdade. É o perigo daquele verdade que no meio do caminho sofre uma corrupção e chega lá no final
como a heresia. Hoje pela manhã falávamos aqui na nossa escola, né, falando que alguém já disse, não lembro, não sei quem, mas que a Bíblia é a mãe das heresias. Claro. Se você pegar um texto fora do seu contexto, você vai fazer esse texto dizer o que você quer. Daí a necessidade, irmãos, de que você conheça a sua Bíblia, de que você leia a sua Bíblia, de que você estude a sua Bíblia, de que você examine a sua Bíblia. O problema da igreja, dos crentes, de um modo geral, é que nos tornamos semi-analfabetos da Bíblia. Esses dias eu lia uma pesquisa que foi feita entre o povo evangélico, né? A pergunta era: você já leu a Bíblia toda? Você já leu a Bíblia toda? Essa era a pergunta. Bem, 80% responderam não. 80% responderam não. Tenho minhas dúvidas se os 20% foram honestos. Você já leu sua Bíblia toda? Você crê que isso aqui é a Bíblia, a palavra de Deus? Você crê em tudo que está aqui escrito? Quem que crê em tudo que está aqui escrito, irmão? Crê? Tudo. Agora eu pergunto, para quem não leu, como você pode crer em algo que você não leu? Essa não é a fé bíblica. A fé bíblica é a fé que traz traz entendimento. Não é a fé cega. Não é? Como está a nossa leitura bíblica? Porque para eu anunciar esta palavra, eu preciso conhecer essa palavra. Amém? E o que o mundo precisa ouvir é essa palavra. São as Escrituras. Por isso Jesus disse, examinai as Escrituras. Em outras palavras, ele está dizendo, estude. Estude. É bom que você leia, mas é melhor que você estude. A sua escola dominical está aqui todo domingo para te ajudar nesse processo, mas não pode se resumir só na escola dominical. Como eu falei hoje pela manhã, e repito aqui agora, se o seu conhecimento bíblico está limitado ao que você ouve na igreja no domingo à noite, você será um crente raquítico. Se o seu conhecimento bíblico, repito, se resume apenas ao que você escuta na igreja no domingo à noite, você precisa melhorar muito o seu conhecimento bíblico, porque isso aqui, irmão, o que a gente faz aqui em meia hora, em 1 hora no máximo, é muito pouco para o seu crescimento espiritual. Ele é importante, sim. Como eu disse, aqui é a sobremesa, né? Mas você come mesmo em casa. Aqui nós temos 1 hora, 2 horas de culto, né? 1 hora para a palavra. E eu já estou preocupado porque já deu 8 horas. Os irmãos devem estar já preocupados porque vai passar um ônibus ali, né? Está na hora de ir, pastor. E eu sei que deu 8 horas, você já não escuta mais. Não é? Está todo mundo assim, ó. Pastor, ó. Temos uma mensagem para pregar, irmãos. Precisamos do poder e do enchimento do Espírito Santo para pregar essa mensagem. Essa mensagem, ela não é qualquer mensagem. Ela está atrelada, limitada nas Escrituras, focada nas Escrituras. E eu preciso conhecer as Escrituras. Ela está centralizada na pessoa e na obra de Jesus. É Jesus que vai salvar, só. E ela precisa trazer também, na sua mensagem, no seu bojo, a necessidade de arrependimento de pecados. Do contrário,
vai ser discurso. As pessoas vão até gostar, algumas, né? Mas não vão se salvar. Mas a mensagem da igreja é a mensagem de salvação em Jesus. Amém? Deus nos abençoe, irmãos, pela sua palavra. E que de alguma forma o Espírito Santo de Deus, ele nos mova. Coloque o desejo ardente de buscarmos, sim, o poder que vem do alto, como aqueles crentes tiveram, como Pedro pôde experimentar a partir daquele momento que ele estava cheio do Espírito. Feche os seus olhos, vamos orar. Senhor, obrigado pela tua palavra. Deus, além da voz humana, a minha esperança é que o Senhor fale aos nossos corações. Porque a tua palavra é palavra poderosa, é viva, é eficaz. Ela alcança o propósito, a sua finalidade. E é isso que eu peço, que ela, nesta noite, produza em nós aquilo para o qual ela nos foi dada. Em nome de Jesus. Amém. Amém.